a nossa aula, certo ou não? 10 horas pontualmente, alguns segundos aí, contando o cronômetro, ok? Enquanto o pessoal está chegando, vamos dar uma recapitulada aqui. Olha só, nós entramos no estudo de citologia, não foi isso mesmo? Entramos no estudo de citologia. E no estudo de citologia, a gente iniciou exatamente pela primeira estrutura importante da célula, que é a membrana plasmática. Então, nós vimos estrutura, função e especializações da membrana plasmática e vimos os mecanismos de transporte, que são as duas vertentes do estudo de membrana plasmática. Em mecanismo de transporte, a gente viu os transportes passivos, difusão e osmose, a gente viu o transporte ativo, ok? Principalmente bomba de sódio e potássio, certo? E vimos também os transportes em bloco, não é isso? Fagocitose, pinocitose, processos de plasmocitose e gestão celular, certo? Então, nós concluímos com louvor, tá certo? Essa parte de membrana plasmática a gente viu de uma maneira bem completinho mesmo, entendeu? Bem legal, tá? Tudo o que está relacionado com membrana plasmática. Hoje a gente está entrando no estudo de citoplasma, tá? Citoplasma, juntamente com ele vem citoesqueleto. Citoesqueleto que até pouco tempo atrás não era tão discutido a nível de provas, né? Porque quando se pensa em citoplasma, o que é que cai com força a nível de citoplasma? São as organelas. É isso? As organelas citoplasmáticas, ribossomos, centríolos, retículo endoplasmático, liso, rugoso, mitocôndria, cloroplasto. Então, essas estruturas são as estruturas que mais caem em prova, beleza? Mas de uns tempos para cá, as universidades e até mesmo o Enem vem colocando algumas questões fazendo referência ao citoesqueleto. Tá? Então, por isso que a gente vai fazer a aula hoje analisando citoplasma, tá? E analisando citoesqueleto. Essa é a ideia, né? Vou passar aqui para a nossa tela, entendido? Pronto, já estamos na nossa tela de PowerPoint, beleza? Pronto, tá aí, citoplasma e citoesqueleto. Muito bem, olha só, citoplasma, tá certo? É toda a região que é delimitada pela membrana plasmática, tá? Essa definição é a definição usual quando você está fazendo referências a células que são procariontes. Entendido? O que são organismos procariontes? Eles são constituídos de células procarióticas. As células procarióticas, o que acontece com elas? Das estruturas normais que você encontra numa célula, a célula procariótica não tem a membrana nuclear, não tem carioteca. É o que ele diz que não possui núcleo organizado. O núcleo, ele se interpenetra no citoplasma e vice-versa, entendeu? Então, subentende-se que numa célula procariótica a região nuclear está relacionada à região onde está o material genético nessas células, tá? E você tem na natureza dois micro-organismos que são procariontes, bactérias e algas cianofícias. Todos os demais seres vivos da natureza, eles são eucariontes, tá? Eles são providos de células eucarióticas que possuem membrana nuclear ou carioteca. Então, quando você se refere a células de organismos procariontes, toda a região que é delimitada pela membrana plasmática corresponde ao citoplasma. Então, a membrana plasmática dessas células delimita o citoplasma celular. Quando você vai analisar essa mesma definição em organismos eucariontes, que são aqueles que possuem núcleo diferenciado, porque esse núcleo é diferenciado? Porque ele é envolvido por uma outra membrana, que é chamada de carioteca ou membrana nuclear. Então, você define, tá, o citoplasma como sendo a região entre a membrana plasmática e a carioteca. Entendido? Então, você define a região citoplasmática dessas duas maneiras. Ora, quais são as propriedades clássicas e básicas de todo citoplasma? É onde ocorre grande parte das reações químicas celulares importantes para a manutenção da estrutura
celular, tá certo? Para a manutenção da vida celular, então você tem essas reações aí acontecendo no citoplasma. O citoplasma também responde pelos movimentos celulares, tá? Os movimentos de ciclose, os movimentos ameboides. Então, esses movimentos, eles têm relação direta com o citoplasma das células. E dentro desse citoplasma das células, nós encontramos o que existe de mais importante em um citoplasma, que são as organelas citoplasmáticas. Não é isso? As organelas citoplasmáticas são as estruturas vivas e funcionais da célula. Entendido? Então, digestão, que em você está relacionado com o intestino e estômago, na célula está relacionado com o lisossomo. Respiração, tá? Que está relacionado com você, a captação está relacionada com você com o sistema pulmonar. Aí na célula você tem mitocôndria fazendo respiração e produzindo energia, tá certo? Então essas estruturas, elas são funcionais, consequentemente elas são vivas e estão localizadas dentro do citoplasma, tá certo? Então as propriedades básicas desse citoplasma como um todo está relacionado com o conjunto de reações químicas que ocorrem nessa área celular, os movimentos básicos da célula, entendido? Inclusive está envolvido esses movimentos também, os movimentos flagelares, os movimentos ciliares de células também está envolvido aí, e as organelas citoplasmáticas, beleza? Divisão, importante. Como é que você divide esse citoplasma? Você divide ele em duas regiões. Uma região que é chamada de citogel, também pode ser chamado de plasmagel, entendido? A região do citogel é a região do ectoplasma, ou seja, é o plasma celular externo, mais externo. Ele está em continuidade com a membrana plasmática, toda essa estrutura aí. E ele tem aspecto mais viscoso, ele é mais gelatinoso, ele é um coloide mais consistente. É isso aí o que acontece. Então, por isso que ele é chamado de gel, porque ele se encontra em estado de gel, tá? Ele é mais denso, entendido? E a outra região, que é a região mais importante nessa divisão aí, que é o citosol, onde você encontra o plasmazol, é a região do endoplasma. O endoplasma ele é mais fluido, tá? O endoplasma ele é granuloso. Nesse endoplasma eu encontro as diversas estruturas, componentes celulares. Estão localizados exatamente na região do citosol, que é a região mais interna da estrutura celular, entendido? Inclusive as organelas se localizam exatamente nessa região aí, que nós chamamos de citosol. O citosol é o famoso hialoplasma, citogel e hialoplasma, tá? Mas hialoplasma está se tornando um termo um pouco em desuso pela biologia atual. Então eles preferem chamar citoplasma, caracterizar como citosol, belezinha? Mas se você encontrar alguma prova falando de hialoplasma, é a mesma coisa, tá certo? Agora veja bem, quando se fala nesse citosol, eu vou encontrar duas coisas nesse citosol. Primeiro, um conjunto de componentes dentro da célula chamado de paraplasma. Tá? O que é o paraplasma? É tudo o que existe no citoplasma da célula que é inanimado, ou seja, as substâncias adversas que eu encontro no citoplasma, aminoácidos, ácidos graxos, lipídios, proteínas, glicídios, todas essas estruturas aí, entendido? Que a parte orgânica e inorgânica de substâncias que você encontra no citosol chama-se o quê? Paraplasma, né? Magnésio, que eu encontro no citoplasma da célula é o quê? Paraplasma, tá certo? Água no citoplasma da célula é o quê? Paraplasma, porque são substâncias não vivas, substâncias inanimadas, ou seja, é a bioquímica celular, entendido? Detalhe importante, água, olha só, acompanha aí o mousezinho a seta do mouse, olha só, água.
Quanto de água eu vou encontrar nesse citoplasma da célula, nesse citosol, que constitui o paraplasma celular? 80%. Claro, a água é o componente de maior quantidade em qualquer organismo vivo, tá? O segundo de maior quantidade é proteína. Então, nós somos, na verdade, uma mistura de proteínas junto com água. Nós somos coloides, que quando você mistura proteína com água, você tem um coloide. Quando você mistura água com açúcar, você tem uma solução. Quando você mistura água com sal, você tem uma solução. Quando você mistura água com proteína, você tem uma gelatina. Uma gelatina é algo coloidal. Uma gelatina é um coloide, entendido? E por que eu não formo uma solução quando eu misturo água com proteína? Porque as proteínas são muito grandes, são compostos que têm altíssimo peso molecular. Então elas não vão se dissolver na água como micronutrientes dissolvem. As proteínas são muito grandes, então formam compostos gelatinosos. Por isso citosol, citogel. Tá? O citogel, a diferença é que ele é mais viscoso e o citosol ele é o quê? Mais fluido. Ok? Agora, guarde bem isso aí. 80% é o quê? Água. Os 20% restante é o restante das coisas, as outras substâncias, proteínas, lipídios e tal, e por aí vai. O processo se discute se é organela ou não. A nova biologia não está mais tratando o ribossomo como organela. O ribossomo, na verdade, é uma enzima. O ribossomo hoje está sendo chamado de ribosima. Entendido? Não. Os caras estão mudando as coisas por aí. Então, eles estão tirando o ribossomo dessa categoria de organoide e colocando o ribossomo apenas como uma enzima bem específica que faz um trabalho altamente complexo a nível celular, que é a tradução proteica. Tá? É dessa forma que está sendo encarado o ribossomo. A partir do centríolo para frente, não. Já está na base de organoide, você tem mitocôndria, você tem sistema golgiense, antigo complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, plasto, cloro. Aí, meu amigo, vai uma infinidade de organelas na estrutura celular. Mas todas essas estruturas são estruturas o quê? Consideradas vivas, elas executam funções específicas. Toda a fisiologia celular, né? Você tem a sua fisiologia, que é baseada nos seus sistemas, sistema digestório, circulatório, excretor e tal, e você tem a fisiologia celular. Quem executa a fisiologia celular é o protoplasma, que é constituído, composto de estruturas vivas, organelas ou organoides citoplasmáticos. Belezinha? Pronto. Muito bem. Legal. E aí, sobre citoplasma, basicamente, você tem essas informações chaves aí. Aí vamos para algo mais profundo um pouco, que é o citoesqueleto. Você tem esqueleto interno, você tem endoesqueleto ósseo, certinho? Então você tem um endoesqueleto ósseo, beleza? As células também têm o seu endoesqueleto, mas esse endoesqueleto, tá? Ele não é ósseo, tá certo? O esqueleto celular, ele é constituído de fibras proteicas. Tá? Então você tem aí um conjunto de fibras proteicas, tá? Conjuntamente elas formam um emaranhado, como se fosse um aramado, entendido? Pronto. Então esse citoesqueleto aí é fundamental. Aí você pergunta, por quê? Quanto de água tem no citoplasma celular? 80% de água. O segundo componente é que? Proteínas. Células são coloidais. Entendido ou não? Vamos imaginar que eu pegue você e tire o seu esqueleto fora e deixe só os tecidos moles. Eu pergunto para você, qual a forma que você teria? Qual seria a sua forma? Seria essa forma que você tem aí? Tá?
Não precisa nem ser muito imaginativo, dá para perceber que se pudesse se retirasse o esqueleto inteiro de uma pessoa, deixando somente os tecidos moles, ela não teria forma, entendido? Então, o esqueleto acomoda os tecidos moles em torno dele. E a forma que esse esqueleto tem, a sua estrutura anatômica também tem, através da acomodação dos seus tecidos. Então, as células seria aquela coisa gelatinosa, mole e de natureza amorfa, sem uma forma definida. Então, o citoesqueleto, basicamente, entendido? Ele dá formato às estruturas celulares, ele dá sustentação à estrutura celular, ele dá consistência à estrutura celular e, consequentemente, impacta na forma da célula, entendido? Então, é isso aí, para isso que vai servir esse citoesqueleto. Então, citoesqueleto é uma rede de fibras proteicas. Então, ele é constituído de uma grande quantidade de fibras de proteínas, tá? Encontrado em células o quê? Eucariontes. Procariontes têm citoesqueleto? Não tem. Entendido? Os procariontes são desprovidos de citoesqueleto. Percebido? Mas alguns biólogos aí, uns caras aí mais aprofundados, dizem que tem algo semelhante a um citoesqueleto lá. Porque as células procariontes, bactérias, de certa forma, têm uma forma definida, algas cianofícias também. Entendido? Então, eles acreditam que alguma coisa tem para dar essa sustentação. Mas, a nível de prova, Enem, não existe nas células procarióticas. E por quê? Ora, as células procarióticas, dos organismos procariontes, certinho, eles têm um problema. Qual é o problema? O problema é que essas células não desenvolvem sistemas de endomembranas, membranas internas, não tem. E você diz, o que é uma membrana então? Membrana em biologia é toda a estrutura composta de proteína e lipídio. Tem proteína e tem lipídio, é membrana. Faltou um dos dois, não é membrana. E aí, olha só, você tem duas estruturas celulares, ribossomos e centríolos, que quando você estuda, você vê logo lá de cara, quando o cara começa a falar sobre isso, ele diz que centríolos e ribossomos não são constituídos por membranas. Golgi é, retículo endoplasmático é, mitocôndria, plástico é, vacúolo é, peroxomo é, lisossomo é, mas o tal do ribossomo e do centríolo não. Centríolo é o quê? São túbulos de proteína, são microtúbulos proteicos de uma proteína chamada tubulina, que é uma proteína clássica de citoesqueleto. Entendido não? E forma lá o centríolo, que fica dentro de uma área chamada centrossomo. Tá? Esse centrossomo aí forma o que é chamado também de fibras do áster, que é a região periférica dos cilindros dos centrômeros, que é sempre aos pares. Beleza? Mas não são consideradas estruturas membranosas, porque só tem proteína na composição, não apresenta lipídio na composição. Plasto é envolvido por membrana lipoproteica, mitocôndria, membrana lipoproteica, sistema golgiense, membrana lipoproteica, retículo endoplasmático liso e rugoso, membrana lipoproteica, vacúolo, membrana lipoproteica, peroxomo, membrana lipoproteica. Então, todos eles têm membrana lipoproteica. E outra coisa importante, tá? A nível de organismos procariontes, que não têm membrana nuclear, não desenvolvem sistemas de endomembranas, entendido? Lembre-se disso aí, tá? Não tem sistemas de endomembranas. E o único organoide presente nesses organismos é ribossomo. Então, eles têm capacidade de síntese proteica, tá? Mas o resto das estruturas não tem. Não tem centríolo, não tem retículo endoplasmático, não tem nada. A única estrutura presente são os ribossomos para fazer a síntese de suas proteínas. Então, esse é o problema relacionado, tá? Relacionado às células procarióticas. Propriedades do citoesqueleto. Aí vamos lá. Primeira, sustentação. Então, quem dá sustentação à célula é o citoesqueleto, porque as partes moles da estrutura celular são apoiadas no citoesqueleto.
tá? E a membrana plasmática também. E a membrana plasmática ela tem uma fluidez imensa das suas estruturas. Tá? Eu tenho um vídeo aqui bem legal que no final da aula eu vou mostrar para você. Você vai ver que coisa interessante quando ele mostra nesse vídeo o mosaico fluido da membrana, como as coisas se movem rapidamente e o tempo todo. Então eu preciso de algo que seja mais sólido para fazer a sustentação, e nada melhor do que fibras proteicas emaranhadas, formando um aramado. Tá? Essas fibras proteicas também vão dar forma à estrutura celular. Então, as formas específicas que as células têm, de serem poliédricas, arredondadas, ou serem alongadas, ou serem estreladas, seja lá o que for, então isso tem relação com o citoesqueleto. Movimento, isso. Os movimentos de ciclose, os movimentos de ameboides, eles têm relação direta com as fibras proteicas do citoesqueleto, como a gente vai ver. Tá? Inclusive, formação de cílios e flagelos e a movimentação também. A adesão, porque o citoesqueleto promove muita adesão, as estruturas celulares dentro da célula, muitas delas são aderidas às fibras do citoesqueleto, e tem até um detalhe, dentro do a nível de citoesqueleto, você tem umas fibras lá, que são os microtúbulos. Microtúbulos formam centríolos e microtúbulos também funcionam como trilhos. Trilhos por onde certas proteínas deslizam, caminham por cima desses trilhos, arrastando coisas pelo citoplasma celular. Olha lá, então você tem proteínas, por exemplo, como a cinesina, proteína, por exemplo, como a dineína, que são proteínas especiais que deslizam pelos microtúbulos, arrastando vesículas de um lado para outro, carregando organelas citoplasmáticas de um lugar para outro, para que essas organelas se posicionem melhor na estrutura celular, de modo a executar de maneira mais eficiente e eficaz as suas funções, né? Você acha que um sistema Golgiense, que é responsável por empacotar substâncias que são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, ele pega essas vesículas e simplesmente joga aleatoriamente no citoplasma e elas vão chegar ao nível de membrana plasmática de forma aleatória e serem, então, exocitadas? Claro que não. Tá? As cinesinas terminam o quê? Arrastando essas vesículas aí por cima desses microtúbulos até chegar ao nível de membrana plasmática. Entendido? Fazendo então a exocitose, né? Vale salientar que a cinesina faz isso da periferia para o centro e a dineína, que é a outra proteína também, faz isso do centro para a periferia, tá? Mas na frente a gente vai ver um esquema melhor sobre isso. Tem até questões falando a respeito disso para a gente entender melhor como isso funciona. Mas, beleza? Muito bem. Aí, outro detalhe importante. O citoesqueleto ele é instável, ele não é estável. Ele tem uma instabilidade dinâmica. Por quê? Porque ele está construindo e está se desconstruindo o tempo todo na estrutura celular mediante as necessidades da célula. O que quer dizer isso, Filipão? Quer dizer que as proteínas que se agrupam, os grupos proteicos que se agrupam para formar as fibras do citoesqueleto, podem sofrer polimerização, aí você constrói a fibra, ou pode sofrer despolimerização, quando você destrói a fibra. Você destrói num canto para arrumar no outro. Então, é uma estrutura o quê? Dinâmica. Então, essas fibras aí, que formam o citoesqueleto, elas não são constantes lá, ficam estáticas lá, e nunca mais sai daquele lugar, e nunca mais não. É o tempo todo mudando. Entendido? Então, se diz que o citoesqueleto tem instabilidade dinâmica. Por quê? Porque ele está polimerizando fibras proteicas, despolimerizando fibras proteicas, construindo fibras proteicas, desconstruindo fibras proteicas, dependendo da necessidade que a célula apresente. Entendido? Então lembre-se disso, que é uma característica, uma propriedade muito importante do citoesqueleto,
que é a sua instabilidade o quê? Química. E os mecanismos de pinocitose. Realizam isso? Não realizam. Por quê? Porque os movimentos citoplasmáticos e membranosos na fagocitose e pinocitose são dependentes do citoesqueleto. E as células procarióticas não têm citoesqueleto. A priori não tem citoesqueleto. Bilipão, então, quer dizer que uma bactéria ela não fagocita nada? Não. Uma bactéria não pinocita nada? Não. Não fazem esses tipos de coisa. Tá? Porque os movimentos citoplasmáticos, né, para a formação das vesículas de fagocitose, vesículas de pinocitose, não existem nessas células. Então, ele não tem como fazer esses processos. Bilipão, então, quer dizer que uma bactéria, tudo tem que ser por difusão. Tudo tem que ser por difusão, transporte ativo, essas coisas, entendeu? Através da camada bilipídica, através de proteínas específicas. Tá certo? É assim que vai funcionar uma célula bacteriana. E osmose, claro, também, né, para absorção de água. Tá certo? Claro, todos esses mecanismos aí obedecendo os princípios de transporte pela membrana que nós já estudamos, os transportes passivos de difusão e osmose, obedecendo todas aquelas regras que a gente viu. Mas englobamentos de partículas sólidas ou englobamento de partículas sólidas dissolvidas em líquido chama-se pinocitose. Isso aí, bactérias não fazem. Belezinha? Pronto. A outra coisa importante que nós temos que analisar sobre citoesqueleto, tá? É um assunto relativamente curto, citoplasma e citoesqueleto, são os movimentos celulares. E eu quero tratar de dois aqui, que é o movimento ameboide, tá? Claro, não são todas as células que apresentam essa característica de movimento ameboide, tá? Não é uma coisa clássica de todas as células. Algumas células têm. As mais conhecidas são as amebas, entendido? Que tem formato amebiano, né? As amebas, porque tem formato ameboide, aliás, por quê? Porque elas são cheias de pseudópodes. E projeções de pseudópodes dependem, diretamente de citoesqueleto. Tá? Aí a gente chama de movimento ameboide, tá certo? Outras células também muito conhecidas que têm movimento ameboide são certos glóbulos brancos do sangue, como neutrófilos, por exemplo, entendido? Os neutrófilos, eles são especializados em fagocitose. E quando se fala em fagocitose, está atrelado ao processo de fagocitose a emissão de pseudópodes. Lembra que nós falamos sobre isso? Para uma célula fagocitar, ela evagina a membrana plasmática em prolongamentos específicos que são os pseudópodes, tá? Ou na pinocitose, ela vai invaginar a membrana, dobrar para dentro, formando então a vesícula de pinocitose no final. Mas quando se fala em a fagocitose, está relacionada à fagocitose projeções que são denominadas de pseudópodes e que caracterizam o movimento ameboide, que nos glóbulos brancos do sangue faz com que eles tenham uma propriedade interessante, que é a propriedade de diapedese. Certinho? Diapedese é a capacidade que certos glóbulos brancos têm de atravessar as paredes dos capilares sanguíneos, indo para os tecidos combater infecções. E vice-versa. Ele tanto vai dos capilares para os tecidos, como ele volta dos tecidos para os capilares. Então, essa capacidade que ele tem de atravessar os poros dos capilares sanguíneos chama-se diapedese. E essa capacidade deve-se ao movimento ameboide, as projeções de pseudópodes que estão relacionados com o citoesqueleto. Beleza? Show de bola? Então, muito bem, olha só.
Esse movimento ameboide, ele consiste em quê? Olha só, está aqui bem detalhadozinho para você até pegar depois e dar uma revisada. Protusão do citoplasma, tá? Protusão é a mesma coisa que expansão. É uma estrutura que se expande. Então, o citoplasma da célula, ele se expande, chama-se protusão, tá certo? Para formar, então, o pseudópode. Claro que esse citoplasma, quando ele faz esse movimento de protusão, ele arrasta a membrana plasmática junto, tá certo? A membrana plasmática, ela vai junto com essas expansões do citoplasma aí, certo? Sendo que, sempre que você pensar em movimento ameboide está relacionado com um filamento proteico que é bastante conhecido de vocês, que é a actina. Sempre quando se fala em actina e miosina, de que você lembra? Você lembra de contração muscular. Entendido? Então, fibras de actina são fibras também componentes do citoesqueleto. Entendido? Os filamentos de actina têm relação direta com o citoesqueleto. As fibras intermediárias, as fibras do microtúbulo e os filamentos de actina, entendido? Que vão formar as 3 fibras componentes do citoesqueleto, que a gente vai ver isso no esquema já já. Então, veja só. O movimento ameboide tem a ver com protusão do citoplasma. Como funciona isso aí? Eu tenho 2 tipos de filamento de actina. Actina F. O que é a actina F? É a actina polimerizada. Lembra que eu falei para você que o citoesqueleto ele tem instabilidade o quê? Dinâmica. Então, as fibras proteicas estão constantemente polimerizando e despolimerizando. Quando elas polimerizam, constrói-se a fibra. Quando despolimeriza, desconstrói a fibra. Entendido? Então, a fibra actina F polimerizada ela é mais encontrada na região do plasmagel. Plasmagel é outro nome dado ao citogel. Então, aonde eu vou encontrar essa actina polimerizada? Na periferia da célula. Não no meio, mas na periferia da célula. Inclusive, essa actina aí, ela existe também dentro das microvilosidades, tá? Que é uma especialização de membrana localizada nas células intestinais. Nós já falamos sobre isso lá, quando a gente falou em especialização de membrana, dentro daquelas evaginações, lá, aquelas dobras da membrana plasmática dessas células intestinais, você vai encontrar essa actina F, que é o filamento polimerizado de actina. Mas na região do plasmazol, que é na região do citosol, você encontra a actina G, despolimerizada. Entendido? Então, veja só, o movimento ocorre pela despolimerização temporária das actinas F, o que provoca influxo de água, tá? Expandindo o citoplasma, formando o pseudópode. E no momento que essas actinas F, elas despolimerizam na periferia, terminam gerando uma pressão osmótica, atraindo água da região do zol para a periferia. Essa pressão aí sai empurrando tudo, as fibras proteicas saem empurrando tudo, então forma-se lá o pseudópode, que vai ajudar nos processos de movimento ameboide. E em amebas, por exemplo, os pseudópodes servem também para a captura de alimento. Entendido isso aí? O outro movimento é o de ciclose. Ciclose está muito caracterizado com células vegetais. São movimentos circulares do citoplasma vegetal. Entendido? O movimento ocorre pela interação actina-miosina por hidrólise de ATP. Sua finalidade é movimentar cloroplastos para a parte mais exterior do citoplasma. Isso tem a ver o quê? Com luminosidade, isso tem a ver com temperatura, isso tem a ver com uma série de coisas. Mas o movimento de ciclose, ele funciona basicamente assim. Então vamos ver algumas coisas aqui. Citosol, citogel. Aqui nós temos o esquema de uma célula. Ó, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é uma célula de uma ameba. Tá certo? Célula de uma ameba. Onde você vê essa região aqui, ó, isso aqui, esse contorno mais externo é a membrana plasmática. E você vê aqui, em continuidade com a membrana plasmática, eu tenho uma área mais densa,
Entendido ou não? Isso aqui é o gel, isso aqui é o citogel, isso aqui é o plasma gel, mais consistente e mais viscoso. A área mais interna, olha só essa área aqui, já para você perceber que ela é mais fluida, beleza ou não? O ectoplasma, não, ele é mais gelatinoso. O endoplasma, não, ele é mais fluido, né? Formando o plasmazol, ou a região do citosol. Você vê que ele é granuloso, ó, ele é cheio de pequenos grânulos, entendido? Granuloso, fluido, e aqui estão mergulhadas as estruturas da célula. Isso aqui deve ser uma mitocôndria, que ele está mostrando aqui. Então, a parte protoplasmática está localizada no endoplasma, na região do citosol. Tá? A parte paraplasmática, que é o paraplasma, a maioria das substâncias inanimadas da célula estão também nessa região do zol. Né? Voltando aqui lá para cima, bom, vamos ver aqui o esquema do citoesqueleto. Olha lá, esse esquema aqui é o esquema mais clássico de citoesqueleto da internet. É o melhor que tem para você mostrar, tá, a estrutura do citoesqueleto. Tá vendo aí? Ó? Então você vê o conjunto de fibras do citoesqueleto, olha lá, essas fibras estão todas elas emaranhadas umas com as outras, formando um aramado, entendeu? Se você conhece Curitiba, né, eu estive em Curitiba e visitei lá um negócio fantástico, sempre que eu vejo citoesqueleto, eu me lembro disso, tá? Em Curitiba tem um ponto turístico lá chamado Teatro de Arame. Mas se você já foi em Curitiba, se você conhece Curitiba, você deve ter ido lá no Teatro de Arame. E o Teatro de Arame, cara, fica no meio de uma poça, de um buraco, entendeu? Ele fica na parte de cima. Para você chegar até ele, você atravessa uma ponte. E a ponte também é de arame, aquela ponte lá. E aí, cara, no ônibus de turismo que a gente foi fazer isso aí, um monte de meninas arrumadas e de salto alto, escarpão, salto 15, cara. Quando elas foram passar pela ponte, bicho, que aqueles bicos daqueles escarpães engramparam nos arames da ponte, e foi um ai, 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 que você precisava ver. Entendido? As meninas tudo perderam os sapatinhos lá na pisã, aí tiveram que voltar, nenhuma de pés descalços também não dava para passar, porque os arames dói pra caramba, entendido? Pronto, mas sempre que eu vejo citoesqueleto, eu me lembro dessa cena lá, Teatro de Arame, Curitiba, tá? No dia que você for lá, visite, é fantástico o negócio lá, por dentro dele aí é que é mais fantástico ainda. Tem outros centros turísticos também, como o Jardim Botânico, como o Paiol, tá certo? Sim, Billy, mas a aula não é de Curitiba, eu sei, mas de vez em quando a gente dá um devaneio, assim, faz parte do processo. Mas, voltando para a questão do citoesqueleto, tá o cara aí, ó, olha ele aí. E aqui nessa outra tela, pronto, chegamos às fibras do citoesqueleto. Olha só. Aqui você vê em azul membrana plasmática de um lado, aqui você vê membrana plasmática do outro, e aqui dentro, cara, você vê um emaranhado de fibras. São as fibras do citoesqueleto. Fibras intermediárias, os microtúbulos, ó, tá vendo aqui, ó, que atravessa tudo de ponta a ponta, entendido? E os filamentos de actina. Olha só, os filamentos de actina são bem externos, ó. Muitos deles estão em continuidade com a membrana plasmática, tá vendo aí? Entendido? Por isso que os filamentos de actina estão relacionados com o movimento ameboide, tá? Porque a partir deles, tá, da expansão deles, você tem, então, a movimentação do citoplasma formando as projeções. Aqui você vê uma mitocôndria que está agarrada aqui em algumas fibras intermediárias, está vendo aqui, ó? Porque essas fibras também servem para posicionar organoides dentro da estrutura celular. Aqui você vê um retículo endoplasmático rugoso, ó, tá vendo aí, ó? As bolinhas em azul são bolinhas de ribossomo, não é isso? Ribossomos estão aderidos às membranas do retículo endoplasmático rugoso. E aqui você tem o quê? As fibras intermediárias. Entendido? Ó, os filamentos mais finos são os filamentos de actina. Os filamentos mais grossos são os microtúbulos, tá certo? E os filamentos que são intermediários, tá, são um pouco mais grossos que os filamentos de actina, mas menos grossos que os microtúbulos, são essas fibras intermediárias. Por isso que são
chamados de filamentos intermediários. De que é feito esses filamentos intermediários? De uma proteína que é comumente encontrada na pele, nas unhas e no cabelo, que é a queratina. Então, queratina é a proteína que forma os filamentos intermediários, entendido? Que responde pela estrutura da célula e formato da célula, da forma a célula. São fibras que têm grande capacidade de sustentação e resistência, entendido? Pele, unhas e cabelos. Aí você tem os microtúbulos. Microtúbulos são formados por uma proteína chamada de tubulina. Entendido ou não? É responsável pela organização celular. É uma fibra rígida, mas também tem grande maleabilidade. Por isso que ela é utilizada para a formação de cílios e flagelos. Entendido? E formam também o que? Os túbulos dos centríolos. Centríolos, que é uma organela que a gente vai estudar em detalhes quando chegar lá. Entendido? E aqui você tem o famoso filamento de actina. Entendido? Tá certo? Que é responsável pelo quê? Movimento. Então você encontra na célula muscular, você encontra nas amebas, você encontra nas microvilosidades. Entendido? A actina na fibra muscular, ela desliza por cima de um outro filamento proteico chamado miosina, produzindo a contração muscular. Quando a gente estudar sistema muscular, tecido muscular, a gente vai ver como funciona aí esse trabalho da actina-miosina. Mas os filamentos de actina, através de processos de polimerização e despolimerização, tá, funcionam nas amebas muito bem para fazer as projeções que são denominadas de pseudópodes. Não é isso aí? Não é verdade? Pronto. Isso aqui são os detalhes sobre as fibras. Pronto, voltando lá para o esquema, tá? Vamos ver aqui a ciclose. Legal? Olha aqui a ciclose, olha só, tem um videozinho aqui, tá? Olha aí, que mostra pra gente, olha só. Vendo? Isso aqui é uma célula vegetal. Essas bolinhas em verde que você está vendo aqui são o quê? Cloroplasto. Então você vai ver, olha só, ó, tem um cloroplasto descendo aqui, ó, tem outro subindo aqui, entendido? Pronto. Então, esse deslocamento circular dos cloroplastos aqui, observe que eles tendem a se posicionar na região periférica da célula. Isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula, isso aqui é outra célula. E olha onde eles ficam bem coladinhos aqui na membrana plasmática. Tá vendo? Então eles saem da região mais central e vêm para essa região mais periférica, tá vendo aqui? Ó? E ficam deslizando por aqui. Por quê? Para se posicionar melhor em relação à luz, para que ele possa então executar a sua função. Beleza? Executar a sua função. Show? Pronto. Então essas considerações aí são as considerações super importantes, tá certo? Com relação a citoplasma e citoesqueleto. Legal? E agora, para a gente relaxar, eu quero mostrar para você um vídeo, a vida interna da célula. Tá? Eu peguei esse vídeo resumido, se você quiser ele completo, você procura na internet, vai no YouTube, coloca lá vida interna da célula. É um vídeo de quase 9 minutos. Entendido? Mas aqui eu peguei uma versão dele com uma versão menor, 2 e pouco, 3 e pouco. Tá certo? Para a gente ver aqui, para eu lhe mostrar, para você entender algumas coisas interessantes que ocorrem a nível celular. Beleza? Vamos ver aí o videozinho. Olha lá o videozinho aí. Tá certo? A vida no interior de uma célula. Pronto. Isso aí é um vaso sanguíneo. Por onde você está vendo aí, há o fluxo sanguíneo correndo, glóbulos vermelhos e brancos. São fibras proteicas diversas aqui. Olha lá, uma célula aqui em cima, uma célula aqui embaixo. Pronto, isso aqui é show de bola. Olha só isso aqui. Eu tenho aqui a camada de fosfolipídio e aqui eu tenho uma proteína que está deslizando pela camada. Olha só, parece até que é um barco que está navegando, cara, pela água. Viu aí? O mosaico fluido, como é que funciona? Aqui nós temos outras estruturas, fibras proteicas diversas, né? Isso aqui são filamentos de actina, provavelmente, tá? Isso aqui é a membrana nuclear. Ele está mostrando a membrana nuclear com os seus poros. E aqui o citoesqueleto. Olha o citoesqueleto aí, que legal, cara. O emaranhado de fibras, tá vendo aí, ó? Olha só, isso
aqui é o citoesqueleto celular. Entendido? Olha lá, polimerização de actina, tá vendo aí a polimerização de actina, isso aí, ó, formando a fibra de actina, beleza? E aqui você tem a despolimerização da actina, olha só, desfaz o filamento, quebra o filamento. Aqui é os microtúbulos, ó, polimerização de microtúbulo, ok? E aqui despolimerização de microtúbulo. Entendido? Isso aqui, cara, é uma cinesina. Olha a cinesina. A cinesina, cara, que coisa fantástica. Ela passeia por cima do microtúbulo e está arrastando esse treco aqui atrás. Ó. Esse treco aqui que ela está arrastando é uma vesícula. Essa vesícula provavelmente ela é proveniente de um sistema de Golgi. E ela está levando essa vesícula aí, entendido, para um processo de exocitose. Entendido aí? Pode ser até uma vesícula, a cinesina, por sinal, é ela quem transporta os neurotransmissores no axônio do neurônio para as terminações do neurônio, que é o telodendro, para que esses neurotransmissores sejam exocitados na fenda sináptica, fazendo a condução química do impulso nervoso. Que coisa legal! Então tá aí a cinesina, cara. Olha só ela aí, fazendo então ó, o deslocamento, levando essa vesícula aí pelo microtúbulo. Ó, aqui você vê outras redes de citoesqueleto. Isso aqui é uma mitocôndria. Tá vendo? Olha aí. Aqui são RNAs, membrana nuclear, poro, os RNA saindo. Ó. Olha só, os filamentos de RNA. Perceba que ó, o ribossomo vai se unir a ele. Tá? Olha o ribossomo e iniciar um processo de síntese proteica. Tá? O ribossomo deslocou, liberou as proteínas, ó, tá aí. Aqui é uma mitocôndria, alguma coisa está indo aqui para a mitocôndria. Ó. Trabalho do ribossomo ó, ligado a um filamento de RNA mensageiro que vai fazer uma síntese proteica e tal. Percebido? Olha só, o que mais a gente tem? Ó, lá vai ela de novo, lá vai a cinesina de novo arrastando aqui. Entendido? Ó, isso aqui é um sistema golgiense, ó, vesículas. Essas vesículas aqui, ó, elas são provenientes do retículo endoplasmático rugoso, tá? Elas penetram o sistema de Golgi pela face cis. A face cis do sistema golgiense, ela está voltada para o retículo endoplasmático rugoso. Então, elas vão atravessar essas vesículas, essas membranas do Golgi, serão empacotadas ó, e vão sair do outro lado. Muitas dessas vesículas são lisossomos primários, já que os lisossomos eles têm a sua origem relacionada às membranas externas da face trans, tá certo? Do sistema golgiense. Então, você está vendo aqui, ó, a movimentação das vesículas do sistema golgiense, tá vendo? Aqui é um processo de exocitose, tá vendo? Você está vendo jogando um monte de coisas para fora, tá certo? Olha lá. Aqui devem ser moléculas de colesterol nos processos endocíticos, tá? Aqui são comunicação entre as células, ó. Aceptor-receptor, isso aqui é um glóbulo branco, olha só que legal, isso aqui é um glóbulo branco, isso pode ser um neutrófilo, entendido aqui, e ele vai mostrar o mecanismo de diapedese, né, esse glóbulo branco aqui atravessando essa membrana, olha só, tá vendo aí, ó, então ele tá aí, ó, ele, ó, olha só, pronto, aqui eu tenho uma célula do capilar, tá? Que é uma célula endotelial. Os capilares são formados pelo endotélio. O endotélio é formado de tecido de epitélio pavimentoso, uma camada só, epitélio simples pavimentoso, porque as células são achatadinhas, como se tivesse passado rolo compressor em cima delas. E aqui eu tenho, olha só, um espaço aqui, ó, isso aqui é um espaço entre uma célula endotelial e outra célula endotelial, do epitélio dos capilares sanguíneos. Você vai ver que esse glóbulo branco aqui, esse leucócito, ele vai atravessar pelo espaço entre as células. Como se chama isso? Diapedese. Olha ele passando. Entrou, pronto, ele saiu então da corrente sanguínea e vai aparecer no tecido lá para fazer um combate, tá? Para fazer fagocitose ou qualquer atividade de defesa celular numa infecção que esteja ocorrendo a nível tecidual, entendido? Olha só ele aí de novo, ó. Glóbulos brancos, ok? Gostou? E aí, show o videozinho, fantástico esse videozinho, né? Ele completo
você vê na íntegra, na internet, é 8 minutos e pouco, quase 9, entendido? Mas vale a pena você conferir, você dar uma olhada lá nisso, tá certo? Muito bem. Então, isso aqui representa exatamente o quê? A nossa aula sobre... Pronto, saímos, deixa eu ver aqui, pronto, aí chegamos. A nossa aula sobre citoesqueleto, beleza? Aula sobre citoesqueleto. Muito bem, eu preciso então, deixa eu só ver aqui, tá? Deixa eu abrir aqui e a gente vai fazer, eu já disponibilizei o material de exercício, você já deve ter pego o material de exercícios lá pelas vias oficiais da escola, e a gente vai fazer alguns exercícios aqui envolvendo exatamente o nosso amigo citoplasma e citoesqueleto. Deixa eu abrir aqui a apresentação, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Pronto. Pegue aí, beleza? Pegue aí. Eu vou carregar aqui a nossa apresentação, beleza? Guia do aplicativo, tá aqui, compartilhar, tá? Pronto, acredito que já foi compartilhado aí, deixa eu ver aqui, pronto, ela já tá, peraí, calma, tô meio enrolado, é a primeira vez que eu tô usando esse programa, pronto, deixa eu executar aqui, pronto, show de bola, deixa eu ver como é que tá lá. Como é que tá? Pronto, já estou vendo vocês, pronto. Então já estou vendo aí a tela que está aparecendo para você. Aí, ok? Ó, bioese, cursinho manhã, citoplasma e citoesqueleto. Belezinha? Muito bem. Então vamos dar uma olhada aí, tá? Deixa eu pegar aqui a questão número 1, a primeira questão envolvendo exatamente o nosso amigo citoesqueleto. Beleza? Assinala a alternativa que não aponta características ou funções do citoesqueleto. Letra A. Constitui-se de uma rede de filamentos de origem proteica, como os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Beleza ou não? Poxa, tá beleza? Tá show de bola, né? Tá certo ou não? Olha lá. Cliquei aqui sem querer. Entrou já o negócio aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui. B. Forma um arcabouço interno, tá? Que sustenta o volume citoplasmático e mantém suas organelas em locais apropriados no interior da célula. Correto? Isso aqui também é função do nosso amigo citoesqueleto. Fornece maquinaria necessária para os movimentos intracelulares, tais como o transporte de organelas, sim, de um lugar para outro no citoplasma e segregação dos cromossomos, sim, não é isso? Os microtúbulos que formam as fibras do fuso acromático. Peraí, então o negócio é errado aqui. Peraí. Caiu, a conexão nossa caiu. Vocês estão vendo aí que tá vendo. Desculpa aí, galera, o meu vídeo aqui estava desconectado, certo? Agora voltou, acendeu a luzinha aqui, beleza? Vocês não estavam vendo, entendido? Mas agora tá tudo ok, concorda? Tá tudo ok, apareceu o vídeo, agora tá funcionando, estou vendo aqui que tá funcionando. Vamos voltar lá para a nossa apresentação, entendido? Pronto, a gente vai fazer aqui, vamos lá, cadê F4, F5, pronto, tá aí, ó. Beleza? Deixa eu ver, é isso mesmo? Deixa eu ver se está passando lá. Pronto, está passando lá, eu estou me vendo aqui, consequentemente vocês estão me vendo também e estão vendo a apresentação também, certo? Deixa eu olhar o que é que tem aqui. Professor, repete essa última parte sobre a actina. Fernando José, a gente estava vendo sim, professor, desde o início. Estavam vendo porque não estava aparecendo para mim aqui não, beleza? Mas tudo bem, corrigir. Última parte sobre a actina, muito bem. Quando o senhor falando da primeira questão, pronto, eu vou retomar, tá, a primeira questão desde o início, para a gente ver ela melhor. Pronto, aqui, ó, beleza? Pronto, vou retomar, muito bem. Assinala a alternativa que não aponta características ou funções do citoesqueleto. Bom, ele quer saber o que não é função do citoesqueleto. Então, das 5 alternativas aí, 4 são funções de citoesqueleto. Na letra A, ele diz que constitui-se de uma rede de filamentos de origem proteica. Isso.
Os filamentos que formam o citoesqueleto, eles são de origem proteica, como os microtúbulos, que são os filamentos, por sinal, mais grossos, formado pela proteína tubulina, os microfilamentos, tá? Formado pela actina, os microfilamentos, que são os mais finos, e os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários são aqueles que não são tão grossos quanto os microtúbulos, mas também não são tão finos quanto os microfilamentos de actina, por isso que são chamados de filamentos intermediários. Está certo a letra A. Na letra B, forma um arcabouço interno, que sustenta o volume citoplasmático e mantém suas organelas em locais apropriados no interior da célula, certinho. Tá? O citoesqueleto também tem função de posicionar melhor as organelas no interior do citoplasma. Fornece maquinaria necessária para os movimentos intracelulares, tais como o transporte de organelas de um lugar para outro no citoplasma e a segregação dos cromossomos. Segregação dos cromossomos é uma tarefa que ocorre a nível de divisão celular. Entendido? Claro, e você tem lá as fibras do fuso acromático, que por encurtamento dessas fibras você tem a segregação, que é a separação dos cromossomos. Está correto também a afirmativa. Determina a capacidade das células eucarióticas e procarióticas em adotar uma variedade de formas e executar movimentos coordenados. Entendido? Vamos ver a letra E. Está envolvido pela ação dos filamentos de actina e dos microtúbulos em processos ativos, como contração muscular e os batimentos dos cílios e flagelos. Certinho. Letra D. Entendido? A alternativa é... Aliás, é letra D a alternativa. O gabarito está errado aqui, certo, amigos? É letra D. Ó. Determina a capacidade de células eucarióticas e procarióticas em adotar... Bom, células procarióticas, a gente falou que elas não dispõem dessas fibras do citoesqueleto. Beleza? Quem dispõe disso são as células o quê? Eucarióticas. As células procarióticas não têm essa estrutura aí. Na verdade, a letra D é a resposta. Eu errei aqui o gabarito, entendido? Coloquei na letra E, mas na verdade é a letra D. Beleza? Sobre o citoesqueleto e os movimentos celulares, analise as afirmativas. Ok. Os microfilamentos de actina, juntamente com a miosina, são responsáveis pela contração e distensão de células musculares. Contração e distensão de células musculares está diretamente ligado a filamento de actina e miosina. A actina desliza por cima da miosina, fazendo com que haja a contração muscular. Entendido? É isso mesmo, está correto. Os microtúbulos, constituídos pela proteína tubulina, tá? Fornecem suporte estrutural, mantendo a forma da célula e a disposição interna das organelas. Verdadeiro, ok? Tudo belezinha aí com relação aos microtúbulos. Os centríolos, presentes em protistas, animais, gimnospermas e angiospermas, são constituídos por uma estrutura cilíndrica formada por 9 grupos de 3 microtúbulos proteicos. Aí tem uma informação que você deve guardar com você desde já, desde agora, entendido? Olha só, centríolos. Centríolos são formados por microtúbulos, está correto. É uma estrutura cilíndrica formada por 9 grupos de 3 microtúbulos proteicos, absolutamente correto. São microtúbulos que formam os centríolos e ficam dentro lá do centrosomo, a região mais periférica do centríolo. Só que ele colocou uma informação para a gente aí que é fantástica, mas que pega muita gente, entendido ou não? Os centríolos estão presentes em protistas, estão presentes em animais, beleza, mas não estão presentes em gimnospermas e angiospermas. Os vegetais mais superiores, os vegetais fanerógamas, não possuem centríolos. Pegue aí a caneta e papel e anote isso aí, entendido? Briófitas e pteridófitas têm centríolos, beleza? Olha só. Não sei se você já prestou atenção a esse detalhe, você já estudou isso.
Não sei se você vai lembrar ou já prestou atenção a esse detalhe. Como é o nome do gameta masculino de briófitas e pteridófitas? Lembra? São chamados de anterozoides. Ok? As briófitas e pteridófitas têm anterídeos, órgão sexual masculino, tá? Que produz os anterozoides. E tem também arquegônios, que produz a oosfera. A oosfera é o gameta feminino, os anterozoides é o gameta masculino. O arquegônio tem o formato de uma moringa e tem que estar cheio de água para que a oosfera seja fecundada, porque os anterozoides caem dentro do arquegônio cheio de água e eles se deslocam por natação, que eles são flagelados. Entendido? Aí olha só que coisa legal. Os flagelos dos anterozoides originam-se a partir de quem? Originam-se a partir de centríolos que existem nas plantas briófitas e pteridófitas. Entendido? Quando você vai para gimnospermas e angiospermas e gimnospermas não têm anterozoides, têm núcleos espermáticos, que é o gameta masculino nessas plantas. Os núcleos espermáticos dessas plantas não têm flagelo e nem poderia ter, porque não há centríolos nas gimnospermas e angiospermas. Anote para não esquecer. Entendido? Centríolos é presente em protistas, é presente em animais, entendeu? Protistas são protozoários, é presente em briófitas, é presente em pteridófitas, mas não aparece nos vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas. Então a alternativa fica incorreta por causa disso aí, certo? Então a dica super importante para você que está aqui assistindo a aula e quem faltou perdeu uma dica super importante sobre centríolos. Nos organismos unicelulares, como o Paramecia e a Euglena, tanto os cílios como os flagelos têm a função de promover o deslocamento desses organismos. E tal como os centríolos, tem a organização microtubular do tipo 9+2. Entendido? Não, isso aí está falso, tá? Essa organização é 9+3, beleza? Os filamentos intermediários são duráveis e resistentes ao esforço mecânico, por isso são especialmente importantes nas células epidérmicas, frequentemente exposta a tensões mecânicas, absolutamente verdadeiro. Entendido? Filamentos intermediários servem exatamente para isso aí, tá? Eles dão resistência a esforço mecânico, tá? Então as células epidérmicas têm uma grande rede de filamentos intermediários. Qual é a proteína que forma os filamentos intermediários? É a queratina. E você já ouviu falar que queratina aparece muito aonde? No epitélio. Entendido? Também nas unhas e também no cabelo, tá? Por isso que são estruturas bastante resistentes e duráveis, tá? Essas estruturas aí. Belezinha? Questão de número 3, né? Questão de número 3. Deixa eu dar um pulinho aqui, não, tudo ok, tá tudo ok com você está passando bem, né? Não é essa aqui, pronto, beleza? Questão 3. Citoplasma. O citoplasma celular é composto por organelas dispersas numa solução aquosa denominada citosol. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das funções que a água desempenha no citosol, né? Faltou somente um A aí, mas faz parte. Qual não está correta, né? Funções que a água desempenha. Participa do equilíbrio osmótico, catalisa reações químicas, atua como solvente universal, participa de reações de hidrólise e transporte de moléculas. Ora, quando a gente fala de água, o que é que a água não faz? A água não faz catálise de reações químicas. Catálise de reações químicas está relacionada com o trabalho de enzimas. É isso mesmo? Não tem nada a ver com função de água. Questão número 4.
Analise atentamente as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma das funções que pode ser atribuída ao citoesqueleto. Ora, ele quer que você marque aquela que não indica uma das funções que pode ser atribuída ao citoesqueleto. Ora, forma e sustentação mecânica da célula. Isso pode ser atribuído ao citoesqueleto? Sim, perfeitamente. Movimentação de organelas pode ser atribuído a citoesqueleto? Sim, microtúbulos trabalham com isso. Contração celular tem relação com citoesqueleto? Claro, actina e miosina. Permeabilidade seletiva tem relação com citoesqueleto? Não. Permeabilidade seletiva está relacionado com propriedade da membrana plasmática, que é a propriedade de selecionar as substâncias que entram ou saem da célula. E letra E, realização de movimentos ameboides. Sim, citoesqueleto está relacionado com as projeções do citoplasma para a formação dos pseudópodes, que são importantes nas amebas, tá? E nos glóbulos brancos, produzindo então o movimento ameboide. Questão 5. O citoesqueleto é formado por um conjunto de filamentos, actina, filamentos intermediários e microtúbulos, certíssimo, né? Aí ele colocou aí, por sinal, na ordem do mais fino para o mais grosso, né? Actina é o mais fino, filamentos intermediário é mediano e os microtúbulos, que são as proteínas mais grossas. Presentes no citoplasma das células, ele é responsável por várias funções celulares e por isso é uma estrutura altamente dinâmica que se modifica conforme a necessidade das células. De acordo com o texto e seus conhecimentos, é incorreto afirmar que, incorreto é a errada. Eu sempre aconselho ao aluno, entendido, a repetir mentalmente ou oralmente isso. Sempre que ele pegar uma questão onde está se pedindo para marcar errada, a incorreta, repita mentalmente: a incorreta é a errada. É muito importante isso aí, beleza? Muito bem. Letra A. O fuso mitótico é constituído por citoesqueleto e durante a mitose ele se liga aos centrômeros dos cromossomos metafásicos. Fuso mitótico, né? Fuso acromático, aquela estruturazinha de fibras que é muito bem visível na metáfase da divisão celular, que forma uma estruturazinha semelhante a um balãozinho. Tá? É constituído por citoesqueleto? Sim. Durante a mitose se liga ao centrômero de cromossomos metafásicos? Sim. Cromossomos metafásicos, cromossomos que estão no máximo de sua condensação e que têm formato de bastão e se colocam na placa equatorial da célula na fase de metáfase da divisão. Tá beleza aí. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a errada. Muito bem. O citoesqueleto participa da contração e distensão das células musculares, da ciclose e do movimento ameboide das células. Certinho? Beleza. O citoesqueleto está envolvido na determinação da forma da célula e sua sustentação, assim como na organização interna das organelas. O citoesqueleto está presente nos cílios e nos flagelos, ambos com função de movimento. Porém, os cílios são mais curtos e ocorrem em maior número por célula. Os centríolos não apresentam na sua constituição citoesqueleto. Pronto, aí morreu a questão, tá? Letra E é a alternativa errada, porque centríolos apresentam constituição de fibra citoesquelética, sim, né? E quais são as fibras que formam o centríolo? Exatamente os microtúbulos, que são as células, as fibras mais grossas que constituem o nosso amigo citoesqueleto. Em relação à ciclose na célula vegetal, é incorreto. Novamente, incorreto é a errada, né? O exame a fresco não possibilita a sua observação, tá certo? B. Sua velocidade aumenta com o aumento da temperatura e da luminosidade. Temperaturas baixas e ausência de oxigênio são fatores que retardam ou até anulam o movimento do orgânulo citoplasmático onde ocorre a fotossíntese. É uma corrente citoplasmática contínua num certo sentido, na qual vemos o fluxo contínuo de cloroplasto. Experimentalmente, ela pode ser observada na folha da Elodeia ao microscópio óptico. Entendido? Essa questão é super interessante, apesar de ser uma questão bem simples,
mas ela fala sobre muitas características que estão relacionadas com a ciclose, que até na aula, teoricamente, a gente nem comentou. Então, veja só, qual a alternativa que você marca aí? Letra A, B, C, D ou E? Tá? Como eu leio pensamentos, eu estou pensando aqui cá com os meus botões que você está numa dúvida cruel. E aí, quem é que está certo, quem é que está errado aí? Veja só. B. Sua velocidade aumenta com o aumento da temperatura e da luminosidade? Sim. Mais temperatura, mais luminosidade, pronto, mais ciclose para movimentar melhor os cloroplastos, de modo que eles se coloquem melhor posicionados em relação à temperatura e luz. Show, corretíssimo. Temperaturas baixas e ausência de oxigênio são fatores que retardam até anulam o movimento dos orgânicos citoplasmáticos. Sim, se aumento de temperatura e luminosidade aumenta a ciclose, temperatura baixa, ausência de oxigênio ou mesmo ausência de luminosidade diminui a ciclose. Está correto. É uma corrente citoplasmática contínua no certo sentido no qual ela é isto. Exatamente, elas rodam sempre, tá, no sentido. Experimentalmente pode ser observada? Pode. Se usa muito a célula da folha da Elodeia para, no microscópio óptico, por sinal, aquele vídeo que eu mostrei para você de ciclose, mostrando lá a movimentação dos cloroplastos, aquele vídeo ali foi filmado, ele exatamente numa microscopia óptica da Elodeia, que mostra o movimento bem direitinho. E aí, a letra E está relacionado com a letra A, entendido? Mas ele quer a incorreta. Mas o quê? Olha só. A folha da Elodeia, que é observada ao microscópio óptico para observar o movimento dos cloroplastos, é viva ou morta? A estrutura está viva ou está morta? Está viva, exatamente. Eu só consigo observar isso na célula o quê? Viva. Porque a célula viva é quem faz. Se está morto, eu não vou observar nada. E aí é onde está a resposta correta, que é a letra A. O exame a fresco não possibilita a sua observação, não. O exame a fresco é o exame que é utilizado para você observar isso aí. O que é que significa exame a fresco? Você está examinando, você está observando a estrutura viva. Então eu pego a célula viva para fazer a observação. Legal? Por isso que a alternativa é o quê? É letra A. Certo? E quando ele fala de exame a fresco, claro, eu não tenho como observar a ciclose sem ser em tecido vivo, sem ser em célula viva. Tem que ter lá a célula viva. Então, quando você está analisando ao microscópio estruturas vivas, então você está fazendo exame a fresco. Belezinha? Certinho? Muito bem. Questão 7. O citoesqueleto é uma rede intrincada de filamentos proteicos que se estende por todo o citoplasma, sendo formado, inclusive, por microtúbulos. Sobre microtúbulos pode-se inferir que, são formados por duas proteínas denominadas actina e miosina, são elementos constituintes de cílios e flagelos, estão ausentes em células vegetais, podem ser chamados microfilamentos, são importantes na respiração em nível celular. E aí, sobre microtúbulos proteicos, o que é que a gente diz, São elementos constituintes de cílios e flagelos. Belezinha? Certo ou não? Então, é isso aí o que acontece. Na questão 8, pronto, na questão 8 ele dá algumas considerações aí, tá? Na coluna 1 são citados dois diferentes componentes estruturais do citoesqueleto. Na coluna 2, suas funções. Associa adequadamente o bloco da esquerda com a da direita. Coluna 1, 1 microtúbulo, 2 microfilamentos. Coluna 2 está aí. Locomoção dos espermatozoides. Se dá por microtúbulo ou por microfilamento? Locomoção dos espermatozoides depende de quê? Depende de flagelo. Flagelo se origina a partir de centríolos. Centríolos são formados por microtúbulos. Então, é item 1 no primeiro parênteses, não é isso? Ciclose em células vegetais. Ciclose em células vegetais. Movimento de ciclose está relacionado com quem? Está relacionado com filamentos, microfilamentos, que tem a ver com actina no movimento de ciclose, assim também como o movimento ameboide.
Contração e distensão das células musculares, também é microfilamento, que está relacionado com actina miosina. Formação de centríolo aí é microtúbulos. Então, ficamos com a letra B. Questão 9. Nas figuras, as setas indicam estruturas relacionadas à locomoção celular. Internamente, tais estruturas celulares são bastante semelhantes quanto à sua constituição, devido à presença de... Ora, aqui nesse desenho aqui, ó, você está vendo um paramécio. Um paramécio, ele é ciliado, beleza? Nessa outra figura aqui, tu está vendo um espermatozoide, ó. O espermatozoide, ele é flagelado. Está aqui um longo flagelo aqui no espermatozoide. Beleza? Então, muito bem, cílios e flagelos estão relacionados com que tipo de fibra proteica? Está relacionado com microtúbulos. Aí ele diz na letra A, fibras de proteínas musculares contráteis, actina e miosina. Né? Membrana lipoproteica semipermeável, né? Citoplasma com organela celular, mitocôndrias para produzir energia, conjunto de microtúbulos de proteínas. Exatamente, letra E. São microtúbulos proteicos que vão formar cílios nas células ciliadas. Os cílios diferem do flagelo não em constituição proteica, mas em tamanho e número. Flagelo, geralmente você encontra 1 ou 2 ou 3 numa célula, tá? E os cílios você encontra, como está aqui, ó, o paramécio circulando a célula toda. Tá? 10. O quadro a seguir refere-se a tipos de citoesqueleto e sua composição. Assinala a sequência de termos que correspondem respectivamente aos números 1, 2 e 3 do quadro, completando. Muito bem. 1. Composição proteína fibrosa. Funções reforço de membrana. Muito bem. Ora, isso está relacionado com o quê? Né? Aqui eu tenho o item 2, ó, microtúbulos. Composição dos microtúbulos. 2. Preenchimento de cílios. Beleza. O que é que compõe o microtúbulo? Né? São as proteínas tubulinas. É isso mesmo? E aqui eu tenho, ó, microfilamento actina 3. Tá? Função aqui pode ser o quê? Contração, né? Pode ser. Então, ficamos com a letra, ó, filamento intermediário, tubulino, preenchimento de microvelocidades. Isso. Poderia ser contração aqui, muscular, também daria certo. Mas preenchimento de microvelocidades, sim. A actina preenche as microvelocidades, lembra que a gente falou nisso? Formando lá aquelas projeções. Belezinha. 11. Os tecidos epiteliais de revestimento, assim como os tecidos musculares estriados, têm suas células unidas umas às outras. Tal característica lhes confere resistência como um todo, impedindo que forças mecânicas provoquem sua separação. Estes dois tecidos têm em comum né, tecido epitelial de revestimento e tecido musculares estriado. O que é que eles têm em comum? Presença de junções celulares que se associam ao citoesqueleto proteico para uni-las firmemente. Ocorrência de especializações que se projetam na superfície livre das células, coordenando os movimentos em uma só direção. Organização de vasos linfáticos que se entremeiam nas células, promovendo o reconhecimento e adesão. Capacidade de eliminarem partículas estranhas para produzirem substâncias intercelulares de integração. Formação de uma rede intracelular esponjosa em que elementos sanguíneos liberam fibrinas para conectar suas células. Então ficamos com quem? Formação de rede intracelular esponjosa, nada a ver isso aqui, esses microtúbulos, os filamentos proteicos não têm consistência esponjosa. Capacidade de eliminar partículas estranhas, não. O citoesqueleto, para produzirem substâncias intercelulares de integração, também não. Organização dos vasos linfáticos, não. Organização de vasos linfáticos está relacionado com o tecido conjuntivo. Ocorrência de especializações que se projetam livre das células. Coordenação de movimento em uma só direção, também não. Ficamos com letra A, né? Presença de junções celulares, isso, que se associam ao citoesqueleto proteico, isso para uni-las firmemente. Tecido epitelial de revestimento, as células têm que estar perfeitamente justaposta. E como se garante a justa posição dessas células? Através de desmossomos. Tá? Os desmossomos, eles são especializações da membrana plasmática, mas eles estão ligados diretamente a fibras do citoesqueleto. Questão 12, pronto. Questão 12 é uma questão super interessante, tá? Olha só que legal.
Observa o esquema que mostra o transporte intracelular em um melanóforo, cujos grânulos de melanina se deslocam em direção centrípeta por estímulo nervoso ou centrífuga quando esse estímulo cessa. Dessa forma, os peixes mostrados podem se adaptar à cor do ambiente, defendendo-se de seus predadores. O componente celular envolvido diretamente nesse processo é quem? Aqui você vê a célula, que é o melanóforo, é uma célula especializada em armazenamento de melanina. Melanina é quem dá é um pigmento, né, que em nós ele dá a tonalidade normal da pele. Indivíduos que não sintetizam melanina são albinos, mas os peixes eles apresentam isso aí. Só que aqui você observa o seguinte, quando eu tenho uma movimentação de melanina para as regiões periféricas da célula, entendido? Tá? Então o peixe fica mais escuro, claro, porque escurece, né, os tecidos mais externos do peixe, alta concentração de melanina nos pontos externos, tá certo? Então isso ocorre através da proteína dineína, né, que são proteínas que fazem deslocamento. A migração centrípeta rápida e contínua é a cinesina, tá aqui. A cinesina tira da periferia, né, vai deslocando as vesículas de melanina para a região mais central da célula. Então, o tecido fica mais claro. Ora, todo esse processo aí está relacionado, evidentemente, com o citoesqueleto. Beleza? 13. Sobre o citoesqueleto, é correto afirmar que está presente em células procarióticas e eucarióticas? Não. Células eucarióticas, sim. Procarióticas, não. Está relacionado à ciclose? Contínuo movimento de organelas e substâncias no citosol, envolvendo proteínas como actina e miosina, entendido? Olha lá. Organiza a estrutura interna celular, mas não define a forma da célula. Organiza a estrutura celular, mas não define, não, ele define a forma da célula. O movimento ameboide de algumas células independe de suas adaptações? Não. O movimento ameboide depende de adaptações do citoesqueleto. Não é isso mesmo? É preciso, para fazer o movimento ameboide, tá, que você tenha a despolimerização da actina F, para que ocorra, então, a infusão de água para que haja a expansão do citoplasma. Os microfilamentos de actina que compõem se originam dos centrossomos, também chamados de também não. Então, ficamos com a letra B, está relacionada à ciclose, contínuo movimento de organelas, parará. E a 14, além de difundir o conhecimento, o biólogo deve gerar novos conhecimentos. Isto é, deve investigar e descobrir como funciona a vida em todos os seus níveis e organização, para que essas informações venham a compor os conteúdos dos livros didáticos de biologia. Na pesquisa 1, um biólogo introduziu no citoplasma de amebas certa droga capaz de despolimerizar as proteínas do citoesqueleto. Despolimerizar proteínas do citoesqueleto, né? A gente sabe que elas se polimerizam e despolimerizam mediante as necessidades celulares, é isso? As proteínas elas têm instabilidade dinâmica, não é isso mesmo? Em suas observações, ele notou que amebas desprovidas de citoesqueleto íntegro ficavam impedidas de realizar muitas funções, exceto locomoção, tem a ver com citoesqueleto, tem. Divisão celular tem a ver com citoesqueleto, tem. Fagocitose, exocitose tem a ver com citoesqueleto, tem. Osmose não tem a ver com citoesqueleto, não é isso? Osmose é apenas o quê? Apenas a movimentação da água, tá certo? Do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Não é isso mesmo? É isso que vai caracterizar o fenômeno de osmose. Com isso, nós terminamos a lista 1, mas você deve estar aí em mãos com a lista 2, não é verdade? Então, vamos aqui, deixa eu pegar a lista 2 aqui, deixa eu pegar a lista 2, que é sobre endocitoses, né? Mecanismos de endocitoses e mecanismo de exocitose, beleza? Deixa eu pegar aqui, vou ver onde eu estou, pronto, então, estou aqui, tá? Já está aqui, né? Já está endocitose, beleza. O que é que está faltando? Deixa eu ver aqui. Ver em tela cheia. Pronto, estou vendo em tela cheia, beleza? Ok, você está vendo aí, ó, turma endocitose, exocitose, cursinho manhã.
Belezinha? Cursinho amanhã. Vamos voltar lá para a tela. Pronto, está aqui a telazinha. E vamos ver aqui o que é que a gente pode dizer. Primeira questão aí, envolvendo endocitoses e exocitoses, né? A célula, a fim de manter seu estado natural de funcionamento, recorre a estratégias diversas, entre as quais a natureza, a dimensão e a quantidade de substância a ser internalizada e a forma pela qual será conduzida no seu interior. Para a ingestão ou eliminação de macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos ou polissacarídeos, a passagem através da membrana é mediada pela formação de uma invaginação nessa estrutura. Assim, observa a ilustração abaixo que mostra um tipo de transporte realizado por ela. Sobre essa ilustração, leia as afirmações a seguir com relação aos tipos de transporte endocitose e exocitose realizado. Pronto. Esse quadro que apareceu aí foi um quadro até que a gente trabalhou, lembra? Nós trabalhamos esse quadro aí quando nós falamos sobre os mecanismos de endocitose e exocitose. Então, olha só, o mecanismo 1, ele está representando um processo de exocitose, não é isso mesmo? Eu estou tendo aqui a vesículazinha, essa vesícula está chegando ao nível de membrana plasmática e ela se rompe e libera o seu conteúdo para o meio externo. Pode ser um processo de excreção celular, pode ser um processo de secreção celular. A diferença é que a excreção são substâncias inúteis, que são eliminadas, e a secreção são substâncias úteis, né? Por exemplo, como hormônios, neurotransmissores, substâncias que são utilizáveis por células e tecidos. O item 2 aqui, ó, a seta está entrando, está representando o que? Ó, isso aqui são partículas pequenas, tá? Eu estou tendo invaginação da membrana plasmática, tá vendo aí, ó? Invaginação da membrana plasmática com a formação da vesícula no interior. Então, isso aqui é o quê? Pinocitose. A pinocitose caracteriza-se exatamente o quê? Pela membrana plasmática invaginar, que significa dobrar para dentro. Lembra disso, não é? No item 3 aqui, eu estou tendo o quê, ó? A membrana está se projetando para fora, ó, tá vendo aqui, ó? Essa projeção aqui para fora nada mais é do que pseudópodes. E aí o que é que eu tenho? Englobamento de partícula sólida que está entrando, ó, formou aqui. Detalhe, essa vesícula que se formou aqui, ó, no 3, é uma vesícula de fagocitose, ela é chamada de fagossomo. Entendeu? Quando você tiver o processo de fagocitose, a célula tem que projetar pseudópodes, beleza? E a vesícula que se forma no interior após o englobamento da partícula sólida, eu vou ter um fagossomo. O mesmo processo aqui no item 2, eu tenho pinocitose. Pinocitose, eu tenho invaginação da membrana plasmática e no final dessa invaginação se forma uma vesícula também, mas essa vesícula não é chamada de fagossomo, essa vesícula é chamada de pinossomo. Belezinha? Se eu tenho um englobamento de partícula sólida, eu vou ter por fagocitose, formando a vesícula fagossomo após o processo. Se eu tiver a incorporação de partículas sólidas dissolvidas, diluídas em líquido, formando a vesícula interna, eu vou ter o pinossomo. Interpretamos então a figura, vamos para as alternativas. O esquema 1 corresponde ao processo de secreção celular, função heterofágica, que nos glóbulos brancos consiste na eliminação de resíduos provenientes da defesa contra bactérias, as quais invadem o organismo, e da digestão intracelular, função autofágica. Na ameba, a digestão intracelular consiste em um processo nutritivo, no qual a absorção de substância ocorre através da membrana e da evaginação celular. Beleza? O que é evaginação? Evaginação é dobrar para fora. Invaginação é dobrar para dentro. Entendido? Então, o que é que você está vendo aí? Tá certo? Muito bem. Vamos para o item 2. O esquema 1 indica exocitose, tipo de transporte que consiste na eliminação de compostos contidos em vesículas para o meio exterior, a partir das fases de migração das vesículas através do citoplasma. Consiste também na fusão das vesículas com a membrana celular e o lançamento do conteúdo das vesículas no meio exterior,
sem que haja permeabilização através da membrana celular. Bom, show de bola, entendeu? O item 2 está correto, o esquema 1 ele está representando exatamente isso, tá? Esquema 2 indica pinocitose, 2 realmente indica pinocitose. Tipo de transporte que consiste na entrada de substância em solução, e isso exatamente diluída em líquido, do meio extracelular para o meio intracelular, por evaginação da membrana plasmática. Não é evaginação, é invaginação. O esquema 3 indica fagocitose, 3, tá? Tipo de transporte que consiste na entrada de substâncias grandes ou sólidas por englobamento dessas partículas da emissão de pseudópodes, show. Nesse processo há o gasto de energia e nas células em que o material ingerido fica no interior do vácuo alimentar, este é degradado por ação de enzimas específicas. Beleza, né? 5, agora 5, né? A ilustração corresponde a processos responsáveis pelo transporte de macromolécula no interior da célula, extremamente importante para a defesa do nosso organismo. Este tipo de transporte funciona como uma linha de defesa inespecífica, uma vez que muitas substâncias estranhas são detectadas ao longo da... Bom, a ilustração corresponde a processos responsáveis pelo transporte de macromolécula no interior. Não, a ilustração é toda, né? Se ele fala em ilustração, ele está dizendo que é tudo, está falando em transporte de macromoléculas para o interior da célula. Tem um deles aí que está jogando para fora da célula. Então, isso invalida a alternativa. Ficamos, então, com 2 e 4, tá? Como resposta correta à questão. Belezinha? Muito bem. Item 2. Os transportes através da membrana plasmática podem ser feitos a favor do gradiente de concentração ou contra ele, tudo bem. No entanto, quando as moléculas são grandes demais, as células recorrem a outro mecanismo como a endocitose e exocitose. É então correto afirmar: exocitose é denominada plasmocitose quando libera exclusivamente resíduos grandes durante a digestão celular. Beleza? Muito bem. No conjunto de processos da exocitose não está incluída a liberação de hormônios para o metabolismo celular. Está. Né? Processo de exocitose, eu posso ter a eliminação de substâncias inúteis, mas eu posso ter a eliminação de substâncias úteis, e os hormônios são úteis, também é processo de exocitose. A pinocitose é o processo usado pelas células para englobar partículas pequenas e sólidas? Não. A pinocitose é usado pelas células para englobar partículas líquidas que estão dissolvidas, que estão diluídas em água, ou partículas sólidas, aliás, diluídas em água. Na fagocitose, a célula emite pseudópodes, que envolve a partícula sem englobada. Tá? As bolsas citoplasmáticas que contêm o material englobado por pinocitose são chamadas fagossomos. Se o englobamento foi por pinocitose, são chamadas de pinossomos. Então, ficamos com a letra D. Belezinha? Na fagocitose, a célula emite pseudópodo que envolve partícula a ser englobada. Muito bem. Sim. Questão 3. Deixa eu ver como é que está aqui. Tudo ok, muito bem. Deixa eu voltar lá, pronto. Leia as descrições dadas abaixo. Movimento de átomos, moléculas ou íons de uma região de maior concentração para outra de menor concentração através da membrana plasmática. Como se denomina isso? Como se chama isso, né? Membrana plasmática que engloba partículas sólidas e as leva para dentro da célula, o que é isso? Membrana plasmática que engloba fluido extracelular, formando uma vesícula do citoplasma, levando para dentro da célula, o que é isso? Membrana de vesícula excretora do citoplasma, que se funde com a membrana plasmática, provocando a eliminação do seu conteúdo para o exterior da célula. Exocitose, né? Então ficamos aí com a alternativa, letra E. É isso? Difusão, tá? Fagocitose, pinocitose e exocitose. Deixa eu ver o tempo aqui, ainda temos um tempinho, 7. São poucas as células que realizam transporte de substâncias por meio de fagocitose. As amebas, protozoários, por exemplo, utilizam esse processo em sua alimentação. Considerando esse tipo de transporte, analise as afirmativas abaixo. 1. Pela emissão de pseudópodes, a ameba captura o alimento que é digerido no seu interior por meio de enzimas específicas. Beleza?
A fagocitose é um transporte ativo, pois o alimento atravessa a membrana com a ajuda de proteínas que carregam o alimento para o interior da ameba. Olha só, o item 2 é o seguinte: fagocitose é um transporte ativo. Pronto, lembre-se que é realmente um transporte ativo, tá certo? Fagocitose consome ATP? Sim, fagocitose consome muito ATP. Tá? Por quê? Para fazer as projeções de pseudópodes para englobar a partícula, isso requer um esforço celular para que a célula se deforme, entendido? Ao ponto de gerar essas projeções. Então, envolve citoesqueleto, envolve influxo de água, envolve uma série de coisas, e isso requer gasto de energia. Então, tratar a fagocitose como transporte ativo, beleza, tá? O alimento atravessa a membrana com a ajuda de proteínas? Não. A ajuda de proteínas aí é em transporte ativo, como bomba de sódio e potássio, ou as difusões facilitadas, tá certo? É onde isso vai ocorrer. Nos vertebrados, o processo de fagocitose é utilizado por algumas células de defesa, como, por exemplo, alguns glóbulos brancos, está correto isso aí. Então, ficamos com 1 e 3. 1 e 3 são as alternativas corretas da questão. O item 2 está errado, tá certo? Exatamente porque não há ajuda dessas proteínas, tá? Ajuda de proteínas, então... seria bomba de sódio e potássio, outro tipo de bomba, onde as proteínas bombeiam íons contra gradiente de concentração. Não é a questão relacionada à fagocitose. Sim, considerando os diferentes processos de passagem através da membrana plasmática, analise as proporções seguintes. Fagocitose é um tipo de endocitose, isso traz para dentro da estrutura celular, onde ocorre o englobamento de partículas sólidas, beleza? Nos protozoários serve para a obtenção de alimentos. Em nosso organismo está envolvida no mecanismo de defesa, isso, ok? Algumas células no nosso corpo, né, os glóbulos brancos, neutrófilos, por exemplo, eles realizam fagocitose. Eles emitem pseudópodes para capturar, por exemplo, bactérias no processo infeccioso. Tem até um detalhe interessante sobre isso, que os neutrófilos, nas infecções bacterianas, eles aumentam muito a sua quantidade. Quando você faz exames, você verifica isso claramente no exame. O que não acontece quando a infecção é viral. Quando a infecção é viral, você tem um aumento de linfócitos, que é outro tipo de glóbulo branco, que responde pela defesa humoral, que é através de produção de anticorpos. Legal? Transporte ativo utiliza proteínas presentes nas membranas que agem como transportadores de moléculas tais como glicose. Ora, o transporte de glicose a gente viu que ocorre por difusão facilitada e não por transporte ativo, então fica falsa a alternativa. Transporte ativo é bomba de próton, lisossomo, bomba de cálcio em fibras musculares, bomba de sódio e potássio no impulso nervoso, isso aí está relacionado ao transporte ativo. Osmose é a passagem de moléculas de água através da membrana do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Não, a água na osmose, ela se movimenta do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. É isso aí o que a água vai fazer. Difusão facilitada envolve um sistema enzimático complexo que necessita de gasto de energia, pois atua contra um gradiente de concentração. Difusão facilitada não ocorre contra o gradiente de concentração. Difusão facilitada é um transporte passivo, não é isso mesmo? Glicose e aminoácidos são transferidos assim. Envolvem proteínas de membrana. Como é o nome das proteínas? São chamadas de permeases. São essas proteínas que estão envolvidas no processo de difusão facilitada. Exocitose permite que substâncias inúteis às células sejam eliminadas com o auxílio dos centríolos. Entendido? Falso também, tá? O centríolo não participa disso aí. Na verdade, isso é o citoesqueleto que participa disso aí, né? Filamentos de actina participam disso aí. Beleza? Muito bem, legal. Pronto, temos 2 minutinhos aqui para encerrar, mas eu vou parar aqui na questão 5. O gabarito do restante das questões você
deve ter recebido também, está na plataforma disponível para você pegar, tá? Qualquer dúvida você fala comigo no privado, a gente esclarece alguma coisa, certinho? E aí dá o tempo de eu desconectar as coisas aqui para reconectar para a próxima aula. Foi um imenso prazer estar com vocês aqui, ligados nessa aula, beleza? Show! Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. A primeira é qual? Eita, a primeira é qual, né? Deixa eu ver, esse aqui é o gabarito da primeira questão, é isso, né? Primeira questão, a gente volta aqui, vamos lá na primeira questão, pronto, primeira questão, pronto, tá aqui, primeira questão, certo? É letra E, entendeu? Se é isso que você está querendo, o gabarito é letra E da primeira questão, certinho? Pronto. Ok, pessoal? Então, foi um imenso prazer estar com vocês, foi show de bola mesmo, e eu vou agora me dirigir para a próxima sala, para a gente continuar as tarefas por lá, beleza?